Bem e mal? Interessante. Aí nós vamos entrar no maniqueísmo, né? Quem construiu toda essa posição, ou pelo menos colocou para o universo, apresentou, explicou como é que funcionava a dualidade, né? Depois foi aperfeiçoando, a ciência foi trazendo, foi explicando, foi trazendo a equação de tudo isso, mas ele vai existir porque é um pensamento de universo dual, dualidade, bem, mal, bonito, feio. E a beleza que eu sempre digo desses ensinamentos, dessa mensagem que o Guruji falava, é nós trilogiar, quer dizer, começar a sair desse pensamento maniqueísta de dualidade, porque criou um hábito de pensamento. O que você achou disso? Bonito. Então nós vamos reaprendendo a significar, que é o que está muito no momento agora, ressignificar. E nós vamos aprendendo a dar novos significados, que tragam mais epistemologia, clareza, conhecimento do que está se falando, e não aquela, assim me mostraram, né? Foi dito, eu acredito e saí falando, saí me posicionando, porque todo mundo faz assim. É a história do padrão. Eu preciso me sentir no padrão. E é bem ao contrário o que nós propomos, que você vá buscando a tua individualidade para depois então compreender a singularidade. Então, singularidade não é uma teoria que eu leio e digo sou singular porque estou tendo esse ou esse comportamento. Então, onde é que ficaria? Nem bem nem mal, belo. Nem bom nem ruim, talvez. Por quê? Porque o bom pode se tornar ruim, que para nós dizemos não bom, o contrário do bom, não bom, e não necessariamente aquilo que não nos foi apreciável não se torne algo muito interessante para a nossa jornada. Veja bem essa posição. Tudo depende da nossa percepção de realidade. É bom ou não bom, ou talvez, dependendo da percepção que eu estou de humor naquele momento, os envolvimentos que estão à minha volta, o dia como começou, vai ter uma série de influência momento após momento. Então essa dualidade, ela é realidade, ela não é real, mas ela é realidade, ela se tornou uma realidade. Ela foi pensada e se tornou uma realidade e essa realidade foi ensinada. Depois ela foi dogmatizada. E aí que entra o dogma. Primeiro se expõe, como dizia o Guruji, e depois se impõe e se torna uma verdade. E nós estamos trazendo toda essa posição de questionar as verdades pré-estabelecidas. Não como um ato agressivo de dizer está errado, mas como um ato de profundidade de estudos e pesquisas e observação. Vamos reestudar essa dualidade e vamos então encontrar uma trilogia dessa realidade, né? Que não é nada novo. A própria orientação budista já trazia o talvez. Então, tudo é um talvez. Está bem o dia hoje, Zahri? Talvez. Hoje nós estávamos esperando chuva e veio o sol. Mas a previsão e toda a tecnologia, todas as informações dos que conhecem a meteorologia anunciavam, mas fica o talvez. Pode não acontecer. Aonde? Na realidade. Pode não acontecer na realidade. Mas pode acontecer na sua realidade. E ela vai se tornar uma verdade. E quando ela se torna uma verdade, ela vai ser exposta que você pensa assim e depois ela vai, se não pensares assim, tu estás me desrespeitando. É muito interessante entrar nesse assunto. Porque o outro não pensa como eu penso, ele está me desrespeitando. Então entra as discussões das verdades. Mas dentro de cada verdade existe essa posição de avaliar a verdade e não ficar nem posicionado numa situação, numa circunstância, e às vezes nós temos que nos posicionar. Então não há objetivo nosso nos posicionar em certos assuntos que a humanidade precisa vivenciar. Mas isso não quer dizer que nós não estude sobre eles, não quer dizer que nós não conheça, que nós não tenhamos pessoas envolvidas em pesquisas mais profundas, né? Que nós saímos do achismo. Eu não tenho estudos profundos sobre aquele assunto e nós vamos achar. E esse achar pode virar, se a pessoa for uma pessoa que tem uma certa influência de ideias no movimento daquele espaço, ela pode influenciar sim.
Quando nós vamos ampliando a percepção, nós vamos ver que esse mundo, Terra, que o Guruji coloca como num grande e profundo conhecimento o planeta Chan, mas esse planeta que nós chamamos de Terra, ele está sendo construído há milênios. E o bem e o mal não veio do princípio dele, veio dessa própria construção. O dogma veio das verdades humanas, não veio das verdades, não veio do que os grandes seres trouxeram de ensinamentos para esse planeta. E em outras viagens que eles fazem, não veio disso. Então, nós não estamos questionando porque foi dito por aquele ser especial. Nós estamos estudando para ver se foi dito em primeiro lugar. Será que foi dito? Então, foi dito, eu acredito? Sim, eu acredito. Eu acredito que você está falando o que você acredita, mas eu vou estudar, porque isso é o que você acredita. No momento que veio, a pessoa acredita. No momento que veio para nós e eu vou acreditar, eu preciso saber o que eu estou acreditando. Isso é observação. O estudo e pesquisa que essa mensagem traz como uma pedra muito importante de fundamento, ela não quer dizer necessariamente nos estudos de livros, mas também quer dizer. Mas não é somente, é observar até o que nós lemos. Será que eu não estou lendo sobre esse assunto coisas místicas demais? Está faltando um pouco de ciência? Está faltando um pouco de um pensar filosófico sobre esse assunto? Então o próprio caminhante, o observador, começa a se observar. Então, além da dualidade do mundo, nós temos que saber o que a nossa máquina está percebendo aquela dualidade. O que a nossa máquina conhece daquela dualidade. Então veja, isso verdadeiramente leva a uma universidade. Por isso o Guruji criou a Universidade de Estudos Avançados, que é independente, né, de tudo que está aí. Onde cada um de per si verdadeiramente vai ouvir aquele conhecimento e vai fazer o seu processo individual. Então pode vir em grupo, mas o processo é individual. Cada um vai construir. Se eu pegar a percepção de outro e colocar em mim porque achei interessante, ela não é minha. Ela é uma alopoese que eu adaptei. Não tem nada de errado. Mas eu não estudei, eu não aprofundei. Foi a percepção, os estudos que o outro fez. Que pode trazer-me informações muito interessantes, conhecimentos interessantes. Mas eu adotar sem uma observação é deixar entrar para a minha máquina o que o outro estudou. O que o outro vivenciou. Principalmente o que o outro vivenciou. Porque quando nos é falado algo, aquela pessoa já teve toda uma vivência, um estudo sobre aquela posição. Ela está falando não é só do que ela leu, ela está falando do que ela viveu, do que ela sentiu. Tem emoções envolvidas que vão levar a novos conhecimentos, a novas posturas de comportamento, a ponto que o indivíduo chegue e diga, mas eu não posso mais caminhar assim. Mas eu sou assim, eu estou assim nesse momento. Quando o indivíduo começa a observar e compreender o que nós estamos despertando, quer dizer, o que nós estamos levando a esse despertar, saia da posição dogmática de verdades pronta. Te passam uma verdade, tu acredita e basta tu seguir aquilo. Mas também não se combate isso, porque isso é individual. Quem está numa posição deve ficar na posição que está, até que desperte que aquela posição não me serve. Então não é uma coisa imposta. Você desperta porque você quer, você busca porque você quer. E conforme aquilo que você busca, é o que você vai acabar batendo e encontrando. Então, quando nós fomos buscar o saber além daquilo que o planeta havia entregue como escolástica, né, que são os conhecimentos das faculdades mentais, dos desenvolvimentos do pensamento, nós queremos saber outros conhecimentos, né, outras dimensões como pensam, outras posições como pensam, e ver como é que nós podíamos atuar aqui como humano. E isso foi nos quebrando a dualidade. Então, a dualidade ela vai quebrando dentro de nós, quando nós percebemos que ela existe. Por quê? Ela foi exposta, imposta pelos programadores, ela entrou como uma naturalidade. Ela foi entrando e nós não percebemos que ela entrou. Ela foi instalada em nós como um programa de máquina. Eu preciso ir lá e desinstalar. Quando alguém desinstala algo por mim,
eu estou presa àquele alguém. Quando o próprio indivíduo se autodesinstala, né? O tão falado autoajuda, não existe autoajuda. Ou você se ajuda, isso é uma autoajuda, né? Agora, o que existe no mundo é aloajuda, seja forte, continue firme. Mas a criatura está lá se desmantelando. Talvez naquela hora o que precisaria era dizer, eu estou aqui, segura na minha mão. Isso não é uma autoajuda, isso é uma alo, quer dizer. Maturana saiu muito bem nessa posição. O que vem de fora para você, né? O que vem de fora para você não é teu, precisa ser reexaminado. Se o indivíduo pegou aquilo e colocou como seu, aquela criatura não tem mais responsabilidade. Você ouviu, escutou porque quis e vivenciou. Então nós temos que ter muito cuidado, sim, com que nossos ouvidos. É muita informação. Essa posição, verdadeiramente, ela é complexa. Por quê? Essa posição do dogma, porque o dogma ele traz uma posição simplista. Né? Eu preciso entender bem, colocar bem na máquina, depois eu faço a prática, mas não há nada a ser questionado. Eu adotei. Isso vai acabar? Eu não sei se essa geração de 80 para cá, tecnológica, ela vai adotar essa posição. Eu não sei se ela vai adotar, quer dizer, se ela vai aceitar. Aí nós precisamos entrar na nova antropologia, estudar a posição homem-mulher, como esteve a época industrial, quais foram os movimentos, a guerra, quais foram os movimentos que trouxeram. Nós vamos precisar estudar quem é essa geração, quem é essas almas viventes, né, que estão circulando em corpos jovens e trazendo uma posição tecnológica, um mundo pós-pandêmico, que fez a pessoa interiorizar obrigatoriamente, não foi por uma busca de expansão da sua consciência, ela se viu fechada e aí ficou reduzido à casa, aos amados e queridos, aquela convivência que muitas vezes havia fuga. Ela se viu obrigada. Quer dizer, nós temos que estudar o que isso gerou nesse comportamento dual, nessa máquina dual, porque nós precisamos entender que a máquina desse humano foi construída assim. Ela é dualista, ainda ela não conseguiu. Algumas pessoas estão começando a trabalhar, ou vêm, né, sempre houveram as pessoas que no meio disso tudo começaram a trabalhar esse processo e sair, e entrar numa posição mais trilógica, numa posição mais de amplitude de percepção. Ampliam sua percepção. Isso faz sair dessa máquina dual que aceita o dogmatismo. Aí o Deus representa o bem e o daimon representa o mal. Dão até nome, colocam endereços e está errado? De hipótese alguma. Nós estamos apenas repensando o belo. Há uma beleza nesses grandes seres, evidente que há. Não há necessidade de uma agressividade de brigas de posições diferenciadas, mas que há uma beleza, há em todos eles. Todos eles trouxeram uma posição saindo do dual, questionando, não é assim? Mas eles não vieram para aqueles que não querem, que não estão buscando nada, que o mundo está muito bom e as coisas estão muito bem. Esses estão vivendo aquilo que eles chamam felicidade, que eles acreditam. Não está errado, então não existe nada errado. É um mundo de experimentos, onde cada um deve viver conforme aquilo que acredita, conforme a sua construção ética e, se não a possui, conforme a sua moral. Vamos agora pensar, assim, demos uma expansão nesse conhecimento, nessas informações, colocamos pouquíssimo do conhecimento e vamos agora fazer não um fechamento, porque não existe nada que se feche, não existe fechar, mas pontuar. Eu preferia dizer, vamos pontuar alguns momentos. A espécie humana foi programada dentro da dualidade, era um estado de pensamento que foi construído e ele foi sendo embutido. Não era aberto, ele foi sendo embutido. Aonde? Nos textos. Quem não conhece o contexto não pode modificá-lo. Então, ela está aí. Quem pode sair disso tudo? Nós. Sempre eu vou pontuar o final, que é aquele. É nós. Depende de nós. Por mais que flua
o nome que quiserem dar de algo que existe, que é um mistério e que foi explicado às vezes em conceito, e mesmo que se descubra que não é aquilo, continua existindo algo sempre mais abrangente do que nós. Sempre mais abrangente do que nós. Então para nós sairmos, eu estou falando aqui de dualismo, para nós sairmos dessa dualidade, nós vamos ter que ter uma posição na máquina, componentes que dê o preparo do trabalho, do exercitar uma trilogia em tudo que se vê e tudo que se pensa como dual. Não há outra possibilidade. Se a pessoa não estiver envolvida diretamente no seu processo, não tiver componentes para compreender cada processo que ela está passando na caminhada, é um momento, sim, de que as coisas vão fazer com que nós nos interiorize e reveja-nos. Por quê? Porque os eventos estão mostrando que alguma coisa está errada com a espécie humana. Alguma coisa nós não estamos fazendo bem feito. Senão, nós não estaríamos passando. Não vamos envolver e responsabilizar algo maior do que nós. Vamos fazer a nossa parte. Quer dizer, o que nós, como humanos, da espécie animal, o que obteve maior componentes desse Criador, não estamos auxiliando a Gaia e as suas espécies. Quer dizer, nós temos sim, no nosso dia a dia, nos nossos movimentos, na nossa fala, nós precisamos resgatar um princípio desse grande projeto chamado espécie humana, que é onde a compaixão, a generosidade, o convívio com a Gaia, né? Ela nos fornece tanta coisa. Por que nós retiramos dela mais do que ela pode nos oferecer? Por essa sede dual de bem e mal e de poder. Quem quer poder, quem busca poder, quer mais poder. Agora, quem busca os mistérios, quer mais compreensão. E isso exige humildade, mesmo que a pessoa não seja humilde. Mas tu tem que te postar numa entrega, não num pedido, ficar pedindo. Faça a tua parte e deixa que as coisas aconteçam à tua volta. Elas vão acontecer. Porque você está buscando ser mais amplo, mais expansivo. Então as coisas vão acontecer.